Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, chegando com palavra de fé, amor e esperança, amém? Estamos falando sobre o livro Conduzindo a Arca com Eficiência, é o nosso mais novo lançamento, esse livro, amado, a gente conseguiu escrever esse livro em 20 dias, cento e poucas páginas em 20 dias, foi tremendo. Rapidamente, para você entender, eu estava escrevendo um outro livro chamado O Verdadeiro Engano. Já estava com as 40 páginas escritas, mais ou menos, já há algum tempo, alguns meses, desenvolvendo esse livro. E quando eu procurei ele para continuar a desenvolver em todo o meu computador, nos meus pendrives, no computador do trabalho, eu não achei esse livro de forma alguma. Eu achava só o início dele, com 2, 3 páginas escritas, e falava assim, não, mas eu já escrevi 40 páginas. Onde está esse livro? E eu não achava esse livro. Procurei, nada. E estou com esse tema, conduzindo a arca com eficiência na minha mente. Eu tenho uma lista de temas, de mensagens que preguei, que Deus colocou no meu coração para transformar em livros. E o verdadeiro engano, não estava nessa lista. E aí, então, eu resolvi, agora em dezembro, escrever esse livro, novembro para dezembro. Peguei, então, Conduzindo a Arca, e em 20 dias eu escrevi o livro. Mandei para a gráfica, tudo prontinho e ficou pronto. Depois que eu mandei esse livro para a gráfica, o que acontece? Eu mexendo no computador, digitando algumas coisas, procurando alguma coisa, o que do nada, pum, surge lá numa das pastas que eu tenho aqui no meu pendrive. O Verdadeiro Engano. E quando eu clico nele, aparece todas as 40 páginas que eu já tinha escrito. O que eu entendo? O que você entende? O que eu entendo? E não era para ser o verdadeiro engano, era para ser conduzindo a arca com eficiência. Rapidamente eu entendi isso, glorifiquei e agradeci a Deus. Agora por quê? Deus tem um propósito nisso, amém? Então vamos começar a falar nele hoje. Eu quero ler o texto principal, que é 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Olha o que diz. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baal de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Sheba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Sheba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nagom, estendeu-os a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? O que você precisa entender, o que eu preciso entender para a gente começar a criar, um pano de fundo para tudo isso. Davi começa a reinar sobre todo Israel. Você sabe que Davi foi o escolhido de Deus. Deus escolheu Davi para reinar. Você lembra da história? Samuel comandava todo Israel. Todo mundo ia a Samuel. Samuel era o profeta, falava com Deus. O povo buscava em Samuel. Porém, o povo, vendo que as nações ao redor tinham reis, querem também ter um rei. O problema é esse, amado. Às vezes Deus está tratando com a gente de uma forma e a gente começa a ver a forma com que as pessoas ao lado, ao redor, outras iluminações são tratadas, e nós começamos a querer também aquilo para nós, quando na verdade aquilo é deles e conosco é de outra forma. Deus não vai usar a minha vida como usa a vida do pastor Amarildo, do pastor Fábio, do pastor Mura.
Deus vai usar a vida do pastor Luiz da forma que ele escolheu de usar a vida do pastor Luiz. E por mais que eu ame ver o pastor Amarildo sendo usado por Deus, por mais que eu ame ver o pastor Emerson, meu amigo lá do Gramadão, sendo usado por Deus, ou o pastor Mura lá na guitarra, no violão, no louvor, nas mensagens, sendo usado por Deus, Deus não vai me usar igual a eles. Eu tenho que ter isso bem esclarecido na minha mente, no meu coração. Israel queria um novo rei. E aí Samuel fica triste, vai falar com Deus. Deus fala, não fique triste, Samuel, porque o povo não rejeitou você. O povo rejeitou a mim, porque quem governava Israel não era Samuel, era Deus através de Samuel. E o povo então escolhe. Deus manda ungir quem? Saul. Quem era Saul? Tinha toda a pinta de rei, era um homem bonito, tudo aquilo. Porque o povo, quando escolhe, o povo sempre escolhe errado. A melhor escolha é a escolha de Deus. Então deixe Deus escolher para você, deixe Deus decidir por você, busque em Deus as decisões que você precisa tomar. Como eu faço isso, pastor? Orando. A pessoa que ora, tem um estudo que diz que o lobo frontal dela se enche, aumenta e ela toma as melhores decisões da vida. Então busque em Deus as decisões que você tem que ter. Israel escolhe um rei, e esse rei, ele reina sobre Israel, sem a presença do Senhor, porque lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para ver, conferir com você, Israel perde a presença de Deus. Lembra a guerra contra os filisteus? Eli, o sacerdote, isso mesmo, 1 Samuel, capítulo 4, olha o que diz, veio a palavra a Samuel, a todo Israel. Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Aqui está havendo uma guerra, filisteus e Israel. Uma luta, uma batalha. Aqui, Israel está longe da presença de Deus, porque o sacerdote é ele está cego. Os seus filhos são deturpadores, são filhos de Belial, que deturpavam as coisas de Deus, que prevaricavam, que pecavam. Israel está longe, Israel está afastado de Deus, mas Israel tem a arca de Deus, a presença do Senhor. Israel tem a fama daquilo que Deus havia feito no passado, como Deus feriu os egípcios, como Deus enviou as pragas, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus sustentou esse povo no deserto com maná, com água sobrenatural. Isso tinha no currículo de Israel a fama, então as pessoas tinham medo de quando Israel invocava Deus, quando Israel trazia a arca. Então os filisteus ganham deles aqui e eles fogem. Só que aqui no capítulo de número 11, eles têm uma ideia tremenda, Israel, de levar a arca na batalha, de levar a arca na presença. O que significava isso? Que eles estavam levando Deus na frente deles, que Deus ia lutar por eles. E aqui acontece algo que a gente precisa entender para nossas vidas. Nem sempre quem carrega a presença de Deus tem vitória. Porque uma coisa é carregar a presença de Deus, outra coisa é essa presença manifestar na sua vida. Só carregar a presença, só ter o objeto da arca, não significa que Deus vai se manifestar, que Deus vai vencer. É preciso uma aliança, por isso é chamado Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Mas escute, versículo 11 de 1 Samuel 4. E foi tomada a arca de Deus. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Escute, Israel levou a arca. Botou a arca na frente. Quando a arca chegou no acampamento de Israel, alarido de grito, de guerra, os filisteus tremeram, porque a arca estava lá. E eles sabiam da história que a arca tinha. Da presença de Deus, eles sabiam disso e tremeram, os inimigos tremeram, mas foram para a batalha. Mas Israel estava o quê? Em desacordo com a palavra, em desacordo com Deus e sofrendo derrota. O problema nosso é que a gente quer ter a presença de Deus em desacordo com a palavra. São essas duas coisas não combinam. A presença de Deus tem que estar em acordo com a palavra na sua vida. Se você anda em desacordo com a palavra, a presença de Deus não é manifesta na sua vida.
Para conduzir a arca com eficiência, é preciso estar alinhado com a palavra. Não tem como estar desalinhado com a palavra e conduzir a arca na sua vida. E você ser um condutor da arca, você ser uma arca e ter a presença de Deus explodindo, esbanjando, transbordando na sua vida. É impossível. Não combina com a palavra, não está dentro da palavra. E se não está dentro da palavra, o Deus da palavra não age. Simples assim. E o que mais nós vemos hoje é pessoas em desalinho com a palavra, dizendo que estão sendo usadas por Deus. E o pior é que uma grande multidão segue e acredita. Por quê? Porque o que essa pessoa está dizendo vai de encontro ao coração daquelas pessoas que querem ouvir. Massageia o ego, massageia a vontade. E não é bem assim que Deus faz. Ófnis e Finéias morrem, são mortos na batalha. A arca tomada, o homem sai correndo e chega lá para dar notícia. Olha o que diz a Bíblia, querido. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Eli estava com medo da arca ser perdida e não da morte dos filhos. Embora Eli estivesse cego, Eli tinha um temor. Estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz de grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem com grande pressa e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também seus 2 filhos, Ófni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéia, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disse-lhe as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Olha quanta coisa ruim acontece quando a glória é tomada, quando a arca é tirada, quando a presença sai. Amado, nós não podemos viver sem a presença, porque sem a presença de Deus na nossa vida e conduzindo a nossa vida, a derrota é iminente. Nós vamos continuar falando sobre isso, ainda um pouco sobre esse texto aqui, depois vamos nos aprofundar, não importa se vai passar de 7 mensagens, de 14 mensagens, o tema desse livro, Conduzindo a Arca. O que importa é que eu e você precisamos ser conduzentes dessa arca, ser arca de Deus para conduzir a presença de Deus. E é tempo de retomarmos isso. Deus está despertando você e a mim para essa atitude. Deus está a nos despertar para que possamos fazer isso. Eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, glorifico o teu santo nome. Bendigo a ti, porque és Deus poderoso sobre a terra, sobre a batalha. Senhor, nos ajuda a sermos arca, a ter a sua presença conosco, a carregar a sua presença de forma grande, tremenda e poderosa. Não nos deixe só, não nos abandone, que a gente possa ser corrigido por ti e ter um coração humilde e quebrantado para entender a correção e submeter a sua vontade para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, amado? Olha, conduzindo a arca com eficiência. Esse não pode faltar na sua biblioteca. A paz do Senhor.